Bom, esse é um caso de uso do sistema aí de sequenciação de transformações no DOM. E vamos lá para um exemplo prático. O caso de uso aqui é que eu estou alterando a altura desse elemento vermelho para ficar no mesmo aspecto da tela e ao mesmo tempo quero que a câmera vá para um destino que é uma função disso. Ou seja, você tem aqui um pad, mas está tudo no mesmo aspecto, né? E então, para fazer isso, a gente tem dois estados que a gente tem que criar, né? Um é que eu coloquei a mutação inicial no DOM, tem entrada e saída, tá? Entrada um elemento no DOM, uma saída um elemento no DOM. O que é isso? Essa função tipo fit window, que vai tratar de fazer o resize, fazer a cálculo matemático do resize do height, no caso, essa fit window só faz height. Ela coloca um certo div no aspecto da tela. Então ela vai olhar para a tela assim, para a realidade da tela. Esse é um ponto aqui meio falho, porque talvez devia ter mais de uma entrada. Devia ter entrada window e entrada target. Enfim, entrada, saída. Ele vai olhar para uma realidade, vai dar um número de registro, um timestamp aí, que no caso é por nome, aqui bind de nome mesmo, e faz a operação. E um outro cara segundo, que quando olha aquela mutação usando observadores, naquele certo elemento, por questão de performance, então, no caso tem certo timeout, mas não precisava, mas enfim. Então ele vai lá e faz uma outra operação, que é a 222, que leva em consideração a entrada target e a saída no body. Por quê? Porque é um movimento de câmera nesse caso. Vamos fazer uma operação de câmera, de translação, de zoom no body. Enfim. Por que isso? Porque você pode fazer situações ao vivo para coisas que você não conhece. Então você poderia clicar no elemento, fazer coisas em função da interação do mouse, não é só para animação pré-programada. Mas o ponto que é importante é que foi gerado um resultado no out, e esse cara aqui usou aquele resultado, mesmo que na interface nada ocorreu. Ou seja, porque se eu não usar os resultados do futuro e pegar, por exemplo, o offset height ou offset width, isso não ia centralizar no meio. Então, naquele ponto que eu mandei a câmera, porque a câmera começou, né, praticamente um segundo depois a ir para o mesmo lugar. Né? Então, você aqui diminui, certo? De não ser um segundo depois. Certo? Vai funcionar também. Enquanto o height vai movendo, a câmera foi para o futuro. Só que a câmera não pode olhar o offset height, porque se ela olhar o offset height, ela vai pegar um timestamp errado e ela ia centralizar, né, erroneamente. A prova disso, por exemplo, é se eu for aqui no código da operação da câmera e eu usar offset height real do momento que pegou, certo? Ele fica fora. Então essa aqui é toda a questão, que nós precisamos de um modelo de usar os resultados das operações, mesmo que elas não aconteçam com o usuário. Que seria a mesma coisa de falar o futuro, mas não é futuro também. Por quê? Porque foi definido no passado. Ou seja, se você olhar, o DOM já estava escrito. Isso é uma coisa interessante de CSS Animation, né? Que você já seta o height, mesmo que o usuário ainda não viu. Então, em teoria, nós temos um modelo sem que se basear no DOM, que você está já disparando animações baseado naquilo que é a sua meta final. Exceto que em algumas, não dá para confiar no DOM em tudo. Por quê? Porque quando esse cara aqui vai usar a entrada do anterior, o que acontece é que nós precisamos de valores serializados daquela operação anterior numa estrutura dessa API. Por quê? Porque o DOM não tem tudo que você precisa. Às vezes você quer olhar para altura, x, y, width, height, mas a operação só tratou de mudar o height, por exemplo. Então você tem que olhar para uma outra estrutura que potencialmente foi uma gravação daquele momento quando aconteceu então quando acontece e acontece isso, aqui tem implícito
entre esses dois caras ou depois, mas nesse momento, que em tem que olhar, tem que ter um record dos estados, certo? Para tudo que aí a boa pergunta é, se o recorde dos estados tem a ver com as demandas desse próximo função, porque é esse cara que vai precisar de certos estados daquele elemento, ou se deve ser feito naquele momento ali. Por exemplo, imagina que você fez um fit window, mas você quer que o elemento alt, vamos falar assim, né, que é o target também, grave certos estados como left, top, wave e high. São os estados serializáveis que você quer que aquela operação anote para você de qualquer maneira. Então essa aqui é uma certa pergunta aí que é um pouco complexo. Ou a gente simplesmente está gravando tudo assumindo que existe um subset de operações aqui de efeitos especiais que talvez eles só tenham a ver com top, left, width, height mesmo, algumas